Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus a todos. Sejam bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Eu sou o evangelista Adenilson Garcia e antes de nós entrarmos aqui no estudo de hoje, eu já quero aqui deixar um pedido para vocês que ainda não é inscrito no canal, que você possa se inscrever no canal, ative aí o sininho de notificações para sempre receber o aviso quando tiver novos vídeos no canais. E também deixa aí o seu like e compartilha esse vídeo com mais pessoas. E você que já é inscrito no canal, deixa aí o seu like e compartilha o vídeo. É muito importante, meus irmãos, o like de vocês. Porque é através desse like aí que o YouTube vai estar distribuindo esse vídeo para outras pessoas. Então aí eu peço, por favor, me ajude aí, vamos fazer esse canal crescer e levar a palavra de Deus para muitos que precisam e necessitam. Amém, meus queridos? Irmãos, nesse vídeo eu vou estar aqui trazendo um estudo sobre um tema a qual é de suma importância para mantermos uma vida reta e íntegra na fidelidade com Deus. E o tema que eu quero trazer para vocês nesse estudo de hoje é como interpretar a Bíblia da maneira correta. Meus irmãos, o que acabou me incentivando, né, a fazer esse estudo de hoje, né, foi em relação aqui a três situações, a qual quero aqui estar passando para vocês. Primeira situação é que ainda existe no meio do povo cristão muitos que não sabem ou não conseguem interpretar a Bíblia da maneira correta. E até mesmo muitos irmãos ou muitas irmãs, né, que são novos convertidos e que estão iniciando a sua jornada, na sua caminhada com Cristo. Então essa aqui é a primeira situação, né, a qual me incentivou a fazer esse estudo de hoje. Né, que realmente tem muitos que não conseguem interpretar corretamente a Bíblia, né, e muitos também que estão iniciando, né, a sua vida com Cristo agora, novos convertidos, e já no seu início é muito bom e muito importante eles já ir começando a aprender, né, como interpretar a Bíblia Sagrada. Segunda situação. Quando aprendemos a interpretar a Bíblia Sagrada corretamente, com certeza vamos começar a entender melhor o que Deus realmente está falando com nós através da sua palavra. Meus queridos, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, né, mas eu falo isso porque já aconteceu comigo, né, quando no começo da minha conversão, quantas das vezes eu li a Bíblia e não entender o real significado daquilo que eu estava lendo. Às vezes a gente lê, mas a gente não consegue entender. E a melhor forma para a gente começar a entender melhor a Bíblia, as Sagradas Escrituras, realmente o que? É aprendendo a interpretar. Quando nós começarmos a aprender a interpretar, com certeza, sempre quando nós for ler a palavra de Deus, nós vamos entender melhor o que realmente Deus vai estar falando conosco através da sua palavra. E a terceira situação, vamos deixar de ser enganados pelos falsos profetas, pelos falsos pastores, falsos mestres que têm se levantado no meio do povo cristão. Meus queridos, eu quero aqui citar para vocês dois versículos da Bíblia que vai falar referente aos falsos profetas, né, para que você possa entender que realmente isso já está acontecendo há muito tempo em nosso meio. Mateus 24:11. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Mateus 24:24. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Então nós temos aqui dois versículos a qual a Bíblia vai nos relatar sobre
a questão dos falsos profetas. E no dia de hoje é o que está acontecendo. Muitos falsos profetas se levantando e enganando a muitos, como a Bíblia nos menciona aqui. Muitos falsos profetas fazendo prodígios e maravilhas e enganando a muitos, como está escrito na Bíblia Sagrada. E a melhor maneira de nós ficarmos livres dessa situação, de nós não sermos enganados por esses falsos profetas, é o que? É aprendendo a interpretar a palavra de Deus. Porque quando nós aprendemos a interpretar a palavra de Deus, com certeza, quando esses falsos profetas vierem com essas lábios a qual eles têm, que são bons de lábios, a verdade é essa, a gente não vai cair nas conversas deles. Por quê? Porque a gente já vai estar atualizado na palavra de Deus. Vai estar ciente naquilo que Deus está falando conosco. E se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver aqui muitos outros versículos falando sobre os falsos profetas. Eu não vou citar todos aqui, irmãos, porque aí acaba estendendo muito, né, esse vídeo. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo alguns versículos, fora esses dois aqui, falando referente aos falsos profetas. Aí se você sentir o desejo, a vontade, é só você ir lá e estar lendo esses versículos e vai entender melhor o que está sendo ensinado nesse vídeo. Amém, meus queridos? Então, meus irmãos, por isso que é importante e é necessário nós aprender a interpretar a Bíblia da maneira correta, para que nós não devemos correr o risco de cair no engano com essas pessoas, com esses falsos profetas. Eu quero aqui trazer para você 3 passos de como nós vamos aprender a interpretar a Bíblia da maneira correta. E o primeiro passo é: você precisa ter em mente que quando você for ler a Bíblia, não vai estar lendo um simples livro comum, mas sim um livro sagrado, ao qual foi revelado pelo Espírito Santo para que esses autores viessem a escrever a Bíblia. Então é preciso ler com foco, com atenção. Se possível, faça uma oração antes para que o Espírito Santo venha te dar entendimento sobre o texto que você está lendo. Então, meus irmãos, este é o primeiro passo para nós já aprendermos aqui como interpretar a Bíblia. É entender que a Sagrada Escritura, a Bíblia, é um livro sagrado, como diz aqui. Não um livro comum, não um simples livro que você vai pegar ali, você vai ler e pronto, acabou. Não. Ela é um livro sagrado, um livro a qual foi inspirado por Deus, um livro a qual o Espírito Santo usou aqui esses autores para escrever, para que nós devemos ter o ensinamento de Deus para nossas vidas, para nós andarmos corretamente no caminho de Deus. Por isso que quando nós vamos ler a Bíblia, nós temos que procurar um lugar alejado, sem interrompimento, e focar naquilo que estamos lendo. Porque conforme nós vamos lendo e vendo interpretando a palavra de Deus, assim Deus ele vai falando conosco, com o nosso coração. E nós vamos realmente entendendo aquilo que Deus ele vai estar falando conosco. Segundo passo: nunca leia um versículo isolado e tente interpretar somente em cima desse versículo, porque se você fizer assim, com certeza a sua interpretação estará de uma forma errada. Sem contar que quem gosta de fazer dessa forma são os falsos profetas, para enganar a muitos, como já vimos, né, aqui na palavra. Então, meus queridos, esse, né, é o segundo passo. Nunca pegue um versículo isolado para você querer interpretar
trazer da maneira que você bem queira entender, da maneira que você acha que é certo, que é errado. Porque a Bíblia Sagrada, meus queridos, ela tem um foco, ela tem uma direção. A direção é vinda por Deus, não é por nós, não é como nós queremos ou achamos que está falando. Não. Então nunca pegue um versículo isolado e tente interpretar para você ou para outra pessoa, achando que é assim, que é dessa forma que Deus vai agir. Porque na verdade, como eu li aqui, quem faz muito isso, meus queridos, são realmente esses falsos profetas, que eles começam a querer só esse versículo isolado e começam ali a interpretar da maneira que eles acham melhor, para quê? Para massagear o ego das pessoas, né? Para deixar de estar pregando uma palavra cristocêntrica e estar pregando uma palavra egocêntrico, que é para ele mesmo massagear o ego do homem e não a glorificar a Deus. Terceiro passo: sempre leia o texto e o contexto do capítulo e versículo que vai estar lendo. Então, meus queridos, no terceiro passo aqui que nós aprendemos o quê? Sempre que nós formos ler um texto, um versículo da palavra de Deus, nós temos que ver o que? O contexto daquele versículo, daquela palavra. Que é só assim que nós vamos realmente a interpretar de uma maneira correta a palavra de Deus. Que é o quê? Que é lendo o contexto. E para você que de repente não sabe o que significa o contexto, eu vou trazer aqui uma breve significativa de um contexto. Contexto é o que compõe na sua totalidade reunião dos elementos do texto que estão relacionados com uma palavra ou frase e contribuem para a modificação ou esclarecimento dos seus significados. Ou seja, sempre que você ler um versículo da Bíblia, né, um texto, é preciso ler também alguns versículos que vêm antes e depois do versículo que eu peguei como chave para ler. Então nós vemos aqui, meus queridos, que o texto ele sempre tem que vir com o seu contexto. Para quê? Para que a gente possa aprender realmente a interpretar a Bíblia. Como é claro aqui, e o contexto é o que? É sempre alguma coisa que vem antes e depois, ou antes ou depois. Então, sempre quando a gente for ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, pegar um livro, um texto para ler, a gente tem que procurar ler o texto e o contexto. Para quê? Para que assim a gente venha realmente compreender a Sagrada Escritura e aprender a interpretá-la da maneira correta. Eu quero aqui trazer um exemplo para você referente a essa situação aqui. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, a Bíblia diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Meus irmãos, eu peguei aqui esse versículo como exemplo, por ser um versículo aqui bastante conhecido. Creio eu aqui que entre os irmãos, o povo evangélico, o povo de Deus, até mesmo quem não é cristão, independente da religião, conhece esse versículo. Um versículo bastante falado, um versículo bastante pregado, que fala o quê? Fala que posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Porém, meus queridos, muitos têm usado este versículo e têm feito da maneira qual eu já falei aqui nesse estudo, que não é o correto fazer. Que tem pegado somente este versículo e feito uma interpretação errônea em cima somente deste versículo. Se pegarmos somente esse versículo para querer interpretar o que realmente a Bíblia ensina, com certeza vamos interpretar da maneira errada.
como muitos falsos profetas têm feito, usando só este versículo para pregar a teologia da prosperidade, falando que por você poder tudo em Cristo que te fortalece, você vai ser abençoado financeiramente, que Deus vai te dar um carro, uma casa e assim por diante. Mas não é nada disso, pois olhando para o contexto, vamos entender a real situação que o apóstolo Paulo está falando e assim interpretando corretamente. Então aqui, meus queridos, como eu falei, se nós vamos pegar alguns vídeos hoje do YouTube de muitos falsos profetas que hoje só pregam a teologia da prosperidade, nesse versículo eles vão estar pregando dessa maneira. Eu não estou falando aqui que Deus ele não pode te abençoar financeiro. Eu não estou te dizendo aqui que Deus ele não pode te abençoar com um carro, com uma casa. Não é isso. Porque realmente, se essa for a vontade de Deus, o querer de Deus sobre a tua vida, ele faz, pronto e acabou. Entendeu? Não vai ser eu quem vou dizer o contrário. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, meu querido, que é a maneira que esse versículo está sendo interpretado por essas pessoas que está errada. Porque não é dessa maneira que Deus vê, não é dessa forma que a Bíblia nos ensina. Nós vamos ver aqui, do versículo 10 ao versículo 12, que vai ser o contexto desse texto qual eu li aqui, do versículo 13. Nós vamos entender bem o que o apóstolo Paulo realmente estava falando aqui com a igreja de Filipos. Versículo 10. Alegro-me grandemente no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual, na verdade, estáveis atento, mas vos faltava ocasião apropriada. Não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade, e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando necessidades. Tudo posso naquele que me fortalece. Então nós vemos aqui, meus queridos, que quando o apóstolo Paulo ele escreve esta carta para a igreja de Filipos, nós vamos ver aqui que a partir do versículo 10, aqui ele fala que é da alegria que ele está no Senhor Jesus e a gratidão dele para com a igreja de Filipos, porque por eles ter sempre renovado o cuidado deles com o apóstolo Paulo. Quer dizer, mesmo o apóstolo Paulo, longe ali da igreja de Filipos, fazendo missão, a igreja de Filipos sempre teve que o cuidado com ele. Sempre se preocupou com ele, sempre procurou ajudá-lo da melhor maneira possível. E diante disso, então o apóstolo Paulo aqui ele expressa o quê? A felicidade dele em Cristo Jesus e a gratidão pela igreja, a qual tem cuidado dele. E a qual fala ainda, meus queridos, que a todo tempo eles estavam atentos, mas não tinham feito antes, porque por falta de uma ocasião apropriada. E prosseguindo aqui, o apóstolo Paulo falando, olha, eu não estou dizendo isso porque estou necessitado. Então o apóstolo Paulo estava falando, olha, não estou somente escrevendo essa carta para vocês, falando isso, porque eu estou necessitado, não, estou falando realmente do fundo do meu coração, a minha alegria no Senhor e a minha gratidão com vocês por terem sempre cuidado de mim, porque eu já aprendi a viver satisfeito
sobre toda e qualquer circunstância. Ele fala mais ainda no versículo 12, ele fala assim, ó, sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando necessidades. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo externando que a alegria em Cristo, a gratidão com a igreja de Filipos, e falando aqui que ele aprendeu a viver em todas as situações. E se ele relata aqui, meus queridos, que ele aprendeu a viver em todas as situações, é porque ele realmente passou por isso. Ele não teve a sua vida só em fartura, porque ele servia a Deus, porque ele fazia a obra. Pelo contrário, ele também passou por necessidades. Mas ele fala aqui que em Cristo Jesus, ele aprendeu a viver dessa maneira. Que em Cristo Jesus, ele aprendeu a viver feliz em todo lugar, em qualquer situação, sendo em fartura ou em necessidade, sendo bem alimentado, ou seja, com fome. Então, aqui ele está expressando para a igreja de Filipos uma situação a qual ele estava vivendo, a qual ele passou, mas que na presença de Deus, ele conseguiu suportar a todas essas situações. E é por isso que no versículo de número 13, ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Porque a todo momento, a todo instante, Deus estava com ele. Que a todo momento, a todo instante, Deus ali falou fortemente com ele. Deus estava caminhando com ele. Que Deus fez ele querer suportar todas essas situações e permanecer firme e inabaláveis na presença de Deus. Então era isso, meus queridos, que o apóstolo Paulo estava falando com a igreja de Filipos. Essa é a verdadeira interpretação referente a esse texto. Não como muitos têm pregado. E trazendo em cima desse versículo a teologia da prosperidade. Então, meus queridos, nós olhando aqui para essa palavra, a interpretação correta aqui é que o apóstolo Paulo estava dizendo que mesmo ele passando por todas essas situações a qual ele cita aqui, ele passou firme e inabalável na presença de Deus, porque ele sabia que Deus podia mudar a situação dele. E foi o que Deus fez. Por isso que ele completa no versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, meus queridos, nós vemos aqui a importância e a necessidade de nós realmente sabermos como interpretar a Bíblia da maneira correta. Foi passado aqui os 3 passos para vocês. Então, que nós possamos a cada dia procurar seguir esses passos e fazer assim, certamente, meus queridos, nós vamos conseguir a interpretar a palavra da maneira correta e com certeza vamos ficar livres desses falsos profetas enganadores e vamos permanecer firmes na presença de Deus. Porque a Bíblia, meus queridos, é bem clara para a nossa vida. Quando o próprio Jesus fala o quê? Que nesse mundo nós teríamos aflição. Mas fala que ele fala para nós ter o quê? Bom ânimo. Porque ele venceu o mundo. Cristo venceu o mundo. Então, na presença de Deus, nós temos que ter bom ânimo. Com certeza, meus queridos, vai vir sim muita luta, muita prova. Vai vir sim muita perseguição. Mas diante de tudo isso, se nós permanecermos firmes na presença de Deus, crendo, confiando 100% em Cristo Jesus, com certeza, meus queridos, nós vamos poder todas as coisas naquele que nos fortalece.
porque com certeza, mediante tudo isso, Deus ele vai estar conosco, ele vai nos ajudar em toda e qualquer situação, como ele fez aqui com o apóstolo Paulo, a qual ele mencionou aqui para a igreja de Filipos. Então, que nós possamos, meus queridos, tão somente estarmos gratos e felizes a Deus, com Deus, na presença de Deus, na certeza que Ele ainda está no controle de tudo, que tudo está sobre o teu comando, sobre o teu poder, sobre a tua grandeza. Vamos fazer dessa forma, meus irmãos. Eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar grandemente a nossa vida. Aqui o apóstolo Paulo diz o quê? Que eu aprendi o mistério de viver feliz em qualquer lugar, em qualquer situação. Sabe o que ele quis dizer com isso, meus queridos? Ele quis dizer que o mistério que ele está dizendo aqui, sabe o que é? É que ele vivendo em Cristo Jesus, não importa a situação que ele vai estar passando, não importa se ele vai estar com fartura ou se ele vai estar passando fome, não importa se ele vai estar no palácio ou se ele vai estar na prisão, porque ele passou muitas vezes pela prisão, meus queridos, por pregar a palavra de Deus. Não importa nada disso, porque eu sei que estando na presença de Deus, eu sou feliz. Que vivendo na presença de Deus, eu sou feliz. Eu aprendi esse mistério na presença de Deus. Que em lugar algum, e ocasião nenhuma, e circunstância nenhuma, pode tirar a minha felicidade, a minha alegria, estando eu na presença de Cristo, na presença de Deus. Era isso que ele estava falando, meus queridos. E quando ele fala também referente, eu posso tudo naquele que me fortalece, ele também estava referindo o que aqui, meus irmãos? Que o principal de tudo é Jesus Cristo. Não importa a circunstância, o principal de tudo na vida dele era Jesus Cristo de Nazaré. E é assim que tem que ser na nossa vida. Então, que nós possamos aprender com esse estudo a interpretar a palavra da maneira correta, para que assim, meus queridos, nós venhamos seguir rumo à nossa salvação. Para que assim, como diz as Sagradas Escrituras, esses falsos profetas não venham nos enganar. Porque como diz aqui em Mateus 24, a qual eu li, fala o quê? Que muitos dos falsos profetas farão prodígios e maravilhas para que, se possível, engane até mesmo os eleitos. E se eu e você somos eleitos de Cristo, que nós vamos então realmente interpretar a Bíblia corretamente, para que nós não venhamos fazer parte disso, para que nós não venhamos ser enganados. E cuidado, meus irmãos, cuidado com o que estão pregando por aí, cuidado com essas maravilhas, com essas coisas que estão acontecendo por aí. Porque a Bíblia falou o quê? Que os falsos profetas também vão fazer isso no nosso meio. Então, cuidado. Antes de tudo, antes de você recolher tudo para você, pesquise na Bíblia Sagrada. Dê uma olhadinha para ver se aquele irmão, se aquela irmã está pregando realmente o que está na Bíblia. Se realmente aquilo que ela está pregando é o que a Bíblia nos ensina. Se está correto. Se ela não está pregando somente um versículo isolado, como foi ensinado aqui, para trazer todas as palavras que ela está trazendo para as pessoas. Faça isso e seja abençoado por Deus.
Amém, meus irmãos? Espero que tenham entendido bem, né, com esse estudo. Mas caso tiver alguma dúvida, pode deixar aí no comentário que vamos passar a esclarecer. Tá bom, meus irmãos? Então, se vocês tiverem alguma dúvida referente ao que foi passado aqui nesse estudo, pode deixar aí no comentário, deixe no comentário, que eu vejo o comentário de vocês, vou procurar então estar esclarecendo essas dúvidas de vocês, tá? Fiquem à vontade, irmãos. Não fiquem acanhados, não, fiquem à vontade. Pode deixar aí seus comentários, não tem problema. Pode aí deixar as suas dúvidas aí, que nós vamos procurar a esclarecer a todas. Amém? Que Deus abençoe grandemente a todos vocês. Fiquem aí na paz do Senhor Jesus. Estejam aí, né, um excelente dia e que a paz de Cristo esteja na vida de vocês, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, para a glória de Deus.